Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde ver pela vinheta, se trata de mais um Podcarro Drops, aquele programa que a gente tenta te contar em até 30 minutos tudo o que você precisa saber sobre o mundo sobre rodas. Mas antes, eu quero aproveitar esse momento aqui antes do programa começar, mesmo sabendo que o relógio já está correndo, para primeiro pedir desculpas a você que está aí ouvindo a gente, que ficou sem programa semana passada, porque eu tive um problema técnico aqui com a nossa aparelhagem, o programa infelizmente se perdeu, porque a qualidade da minha voz foi pro cacete, e eu então não pude gravar nada em cima, porque somado a isso também tive um problema com os microfones, então foi tudo pro diabo abaixo. Mas felizmente eu consegui resolver, então a gente está aqui de volta trazendo o seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado no YouTube e no streaming a partir das 11h30 da manhã, tá? Então, mil desculpas, a gente está voltando do jeito que pode para não deixar você sem programa e também para dar sentido àquele esforço legal que a gente faz aqui para levar até você informação do mundo automotivo todo sábado, tá certo? E também outro recadinho aqui muito rápido antes dos recados normais que a gente costuma passar quando o programa está começando. Abrimos finalmente um Pix, ou seja, nós estamos agora mais por dentro deste mundo tecnológico das transações financeiras e também não vou ficar esperando o Anchor, que é onde esse programa fica instaurado, para liberar o pagamento dos programas, porque é só para quem mora nos Estados Unidos. E como a gente nasceu pobre e mora no Brasil, a gente tem que se virar com o que tem. Então, aqui no descritivo, tanto do Spotify quanto do YouTube, você vai encontrar a nossa chave aleatória para você jogar um centavo pra gente e tentar manter esse programa rodando. Pode ser qualquer valor, pode deixar sua mensagem, a gente vai ler, a gente vai comentar. Fique tranquilo, a gente aceita qualquer parada, tá certo? É a maneira que a gente tem de manter esse programa rodando e a gente aceita de bom grado tudo que vocês tiverem para oferecer pra gente, tá certo? Pode ser um centavo, pode ser 30 milhões de reais, a gente aceita, não tem caô. Beleza? Então, minha gente, sem mais delongas, vamos começar mais esse programa que a gente está trazendo aqui para vocês, que é o seguinte. No meio dessa semana, nesse turbilhão maluco de tentar colocar o programa de volta no ar, no meio das discussões do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação, que por um acaso também é um grupo de WhatsApp, né, onde a gente se reúne, né, o staff do GPC, eu e tudo mais, a gente estava discutindo uma notícia que foi trazida até nós pelo querido Enio Júnior, que é o seguinte. Ele achou uma notícia aí numa revista automotiva que você provavelmente já sabe qual é, que trazia a seguinte notícia. A Fiat desistiu de lançar o motor 1.3 turbo a álcool super eficiente no Brasil. A gente já falou desse motor em programas passados, a gente estava super animado, porque é um motor tricilíndrico, tá? Turbo, com uma potência bacaníssima. A gente está falando de 185 cavalos, não é pouca coisa. Para um motor tricilíndrico é bastante coisa, eu não vou aqui medir palavras, a gente sabe que é coisa pra caramba. E a gente estava animadaço, porque mesmo sabendo que esse motor viria em carros que não tem um apelo assim pro esportivo pra gente, a gente estava começando a criar várias teorias malucas de no futuro comprar uma carcaça de Uno, de Mob, enfiar esse motor, uma caixa de 6 marchas, enfim, aquelas loucuras que todo petrolhead tem de fazer swap até na geladeira se preciso for, tá certo? Só que essa notícia pegou a gente de calça curta porque é o seguinte, a gente sabe que esse motor ia parar no Renegade, na Toro. No Renegade eu nem digo, mas acho que na Toro e no Compass, melhor dizendo, no Compass e na Toro, tá? Antes de você ir aí correndo nos comentários e falar, não, vocês estão errados, não sei o quê. Calma, eu não jantei ainda, eu tô com fome, então provavelmente vou comer algumas palavras também. O que acontece? Esse motor ia parar nesses dois carros, provavelmente acoplado a uma caixa CVT, mas enfim, a gente tem que comemorar porque não é todo dia que surge um motor super eficiente, feito no Brasil, e a álcool. A gente estava louco, porque um motor bem escalonado, com desempenho legal, ele tem que ser no álcool. A gente sabe disso. Não existe hoje o porquê de você não ter um carro preparado a álcool no Brasil, porque a gasolina, enfim, está praticamente custando o IPVA do seu carro, se você é do tipo que paga IPVA. Mas enfim, tá absurdo. Tá absurdo, a gente não tem muito pra onde correr. E a gente tava ficando animado, porque ia ser um motor a álcool, exclusivamente a álcool, uma coisa que a gente não vê no Brasil há muito tempo. Só que, infelizmente, a Fiat puxou o plug e esse motor vai continuar sendo flexível para a Toro e o Compass, tá certo? Entende-se que, tudo bem, esse motor a álcool nasceu com a proposta de desenvolver a tecnologia flexível para esses dois carros e deu certo, né? Só que
A ideia deles quando fizeram esse motor era para diminuir aquele gap ali de mercado entre pessoas que compram carro flex e as pessoas que preferem carro a álcool, se é que isso ainda existia no Brasil, uma parcela de veículos 100% a álcool. A gente sabe que não é o combustível mais usado do Brasil, mas era para dar um up também ali no uso desse combustível. Mas infelizmente não vai rolar, porque a Fiat prefere privilegiar uma tecnologia flex. E uma coisa que me chamou a atenção e me fez chegar na criação deste Drops todo, que você pelo título já sabe do que se trata, que foi a seguinte frase que eu vou citar aqui diretamente da matéria. Afinal, seria disponibilizado em carros como Fiat Toro e Jeep Compass, que estão em um patamar de preços onde o preço do combustível não é grande problema. Vou deixar você analisar essa notícia um pouquinho. Quando a gente está falando de Jeep Compass e Fiat Toro, a gente está falando de carros que já ultrapassaram a barreira de 100 mil reais, que não é o carro que você vai comprar com troco de bala, tá certo? Muito menos com 90 mil. Então, é assim um carro premium, basicamente. Não tem para onde correr. É SUV picape, mas é premium, então não é todo mundo que tem 100 pila para dar num carro. A gente está falando de pessoas que não se importariam em ter um carro, em ter a opção de poder escolher o combustível que elas vão usar, porque elas não se importaram com isso quando compraram o carro. Então vem aquela coisa. Mais uma vez, o mercado está ditando as normas do que deve ou não ser relevante para o público em geral. E quando a gente diz isso, a gente está falando de donos de SUV. Porque eles estão ditando a norma do mercado hoje, é assim que a banda toca, como diria meu pai. E as pessoas estão cada vez mais abraçando a ideia do SUV, e o mercado está fazendo o mesmo, porque obviamente eles não querem perder a bufunfa, e a galera está se vendo obrigada a comprar SUV a rodo, porque eles querem um carro mais alto, um carro mais seguro, e por aí vai. Porém, antes que essa discussão ficasse ainda maior dentro da minha própria cabeça, quando eu estava escrevendo isso aqui, a conversa andou dentro do grupo, e apareceram duas pessoas, que foi o Maurício Campelo, que já apareceu aqui no programa inúmeras vezes, o responsável pela Podcarro Mesquita, e o queridíssimo Pedro Henrique o Brabo, que não aparece esse ano aqui porque infelizmente ele está sem internet em casa, mas em breve nós faremos um programa com ele. E eles começaram a discutir dentro do GPC sobre esse assunto, porque você sabe, um grupo onde todo mundo gosta de carro, se você não jogar uma pauta nova, eles vão ficar debatendo sobre carro o tempo todo, e assim foi feito. Eles começaram a falar sobre as possibilidades que teriam em cima desse motor e por que era um absurdo a Fiat não disponibilizar mais o motor somente a álcool, que seria privilegiando a eficiência energética, porque é aquela questão que eu já falei no início, que o álcool é o motor que a cavalaria rende mais. Mas o que acontece? A gente está vendo que, mais uma vez, o mercado de SUV está ditando a norma, então não tem para onde correr se as pessoas preferem carros flex a carros simplesmente, se as pessoas preferem carros flex a carros totalmente a álcool, não há o que fazer, você simplesmente senta e chora. Porém, dentro dessas conversas, eles começaram a trocar áudios e falar sobre esse assunto e deliberar sobre a questão do que o mercado hoje aceita como correto e a opinião deles perante o assunto. E isso me lembra também, agora puxando a sardinha para o meu lado, um texto que eu fiz há 2 anos atrás no Medium, inclusive eu vou deixar o link aqui onde quer que você esteja ouvindo para você seguir a mim no Medium, óbvio, porque você vai poder ler na íntegra as besteiras que eu escrevo, mas também é importante para você entender a questão da onde esse programa foi construído. Então, quando você tiver um tempo, abre aí na descrição, clica no link e lê lá que tá bem bacana, é um texto que ainda tá super atual, que fala justamente sobre isso, tá certo? O texto chama-se Os Reis da Rua e explica essa loucura do SUV dentro da sociedade atual. Porém, eu quero deixar claro aqui o seguinte: os áudios que vocês vão ouvir agora são do Maurício, são do Pedro, eles permitiram que a gente pudesse usar isso aqui para poder elaborar o programa, então, sem mais delongas, eu vou deixar vocês com a palavra deles e logo mais eu vou entrar aqui com a minha opinião sobre o assunto. Brasileiro, vamos falar nacionalmente, consumidor médio, que tem um SUV. O que leva ele a comprar um SUV, Assim, na maioria dos casos, por ser um carro alto, grande, Mostrar, uau, aquela coisa, Ocupar mais espaço, Normalmente traz um status, Você tem meio, entre aspas, um poder. Só que, essas pessoas que compram
Na maioria das vezes, na grande parte, tem família, certo? Beleza. Já que não existe mais wagon no mercado nacional, o que a gente tem, nem hatch médio existe mais, né? Tem o quê? Golf, ponto. Tem mais o que de hatch médio? Mas enfim, numa realidade onde existe um vasto mercado de hatch médios, entendeu? Aqui no Brasil, né? Esse cara que comprou, sei lá, o seu, o seu SUV assim, de entrada ou um pouquinho mais aquela coisa, mas assim, vamos lá, o de entrada comprou o basicão, mas é um SUV, é alto, tal. Ele poderia muito bem ter pegado esse dinheiro que ele gastou, um dinheiro exorbitante, e poderia ter investido num hatch médio que faria a mesma coisa, entendeu? Em questão de espaço interno, né? Assim, de mala, aí haveria a comparação, né? Teria que botar os dois do lado. Mas assim, em questão de espaço interno, cara, pô, praticamente a mesma coisa, entendeu? E espaço externo, assim, você não teria uma diferença tão absurda, né, de ocupação de espaço em questão de rua, mas, assim, teria sim e tal, mas é um hatch médio, né? Estamos falando de hatch médio, já são os carros um pouco maiores e tal do que os hatches pequenos, né? Como Ford Ka, Polo, Gol, enfim, estamos falando de um Golf, né? Dessa categoria assim. Então, cara, não há necessidade de você precisar comprar um SUV, tá ligado? Só se, vou comprar o mais por, sei lá, por tal motivo, assim, um motivo que tenha base, fundamento, uma coerência e convicção. Mas assim, o dinheiro é do consumidor, né? O consumidor, se ele quer comprar, ele compra, o dinheiro é dele. Mas assim, 90% dos casos, com certeza dava para ter uma Wagon, né? Uma Wagon, beleza, que o Wagon é grande pra cacete, né? Mas assim, já que ele, se ele usar tipo, eu quero um carro espaçoso, Wagon, cara. Eu quero um carro alto. Pra que um carro alto? O que que você quer um carro alto, né? Mostrar respeito, mas sabe, a altura demonstra respeito, tanto assim, o cego é tão frágil que você precisa de possuir um carro alto para você exigir respeito, você ter respeito na rua, sabe? Mas enfim, é basicamente isso, né? Na atual conjuntura, na atual situação, hatch médio. Bom, vocês ouviram a opinião do Brabo. Ele basicamente destacou os pontos que para ele fazem sentido a razão da pessoa querer um SUV na atual conjuntura, né? Eu acho até que ele se empolgou um pouco na questão dos jet médios, porque tirando o Golf GTE, eu acho muito difícil eu pensar assim de cabeça num hatch médio hoje que esteja à venda e que seja é, palpável, né? Que as pessoas queiram. Porque assim, eu acho que o Bravo já saiu de linha, acho que o Cruze Hatch já saiu de linha, Golf normal nós não temos mais, a gente só tinha o GTI, o GTI acho que bateu as cacholetas também. Então, assim, de cabeça eu não consigo pensar em nada. Então a gente meio que já está começando a descartar também os jet médios da questão, assim, eu acho que não tem muito para onde correr. E antes eu elaborasse muito mais esse assunto, o Maurício já chegou no contraponto também, então aqui vai a resposta dele. Cara, você tem que. Assim, esquece hatch médio e esquece perua. Porque assim, se quer mais espaço, compra uma perua. Eu não sei se é o certo comparar, tá ligado? Porque espaço interno, eu acredito que a perua não vai te dar. Porque, assim, você pega Jetta Variant, é um entre-eixo de um Jetta. Paraty é um entre-eixo de um Gol. Então, e até os SUVs tem, se bem que tem trecho de carro normal. Mas, por exemplo, para a altura da cabeça, eles até. Alguns devem ter um espaço melhor. Dá uma sensação melhor.
ainda mais para quem vai atrás. Mas agora espaço de porta-malas, a S-Wagon tem mais. Só que, cara, é uma questão mercadológica que a gente não tem como lutar contra. Por exemplo, talvez tenha aqui toda a questão que o Rodrigo aborda no texto, né, e tal, mas talvez seja muito por conta de uma geração que cresceu vendo o Land Rover, o Jeep Cherokee, tá ligado? Na época que os importados começaram a chegar, como o auge, tá ligado? O Como, sei lá, um sinal de que se você tem um desses carros, você venceu na vida. E só que chegou um momento em que esses carros foram ficando cada vez mais baratos. Então, o cara fica com esse bagulho intrínseco na mente dele, entendeu? É. Fala, pô, o cara tem um carro alto, um carro com um certo porte, então ele venceu na vida. E o cara olha e fala, posso comprar um carro assim na minha condição, tá ligado? Então, entre isso e um sedã grande, tipo um Jetta, ele vai escolher o carro mais alto, o carro mais parrudo, mais imponente, tá ligado? Não é isso. Vamos lá, gente. Vamos colocar então todo esse contexto, todas essas explicações que foram dadas aqui em um ponto de perspectiva diferente. Por que a gente está falando disso aqui? A gente chegou nesse tema através da análise daquela matéria que o Enio mandou pra gente, que inclusive eu acho que eu vou até linkar ela aqui na descrição com o link já do outline para você que, enfim, quiser dar aquela driblada básica nesses sites aí que tem paywall, para você entender melhor do que a gente está falando. Além de você também ter que consultar o nosso texto lá dos Reis da Rua para você ter uma base legal. O SUV, ele domina o mercado. Isso é óbvio. A gente já perdeu as peruas, a gente está perdendo os jets médios e agora, como o próprio Pedro falou, a gente está perdendo espaço. Por quê? Porque não só o mercado está sendo tomado por esses carros, mas também eles estão tomando as nossas ruas. E é por isso que eles estão assim em voga em tudo que é mídia automotiva. Por exemplo, eu vou fazer um teste prático aqui com você. Me diz aí a última vez que você passou por uma revista aí da concorrência que ela não tinha um SUV na capa. Para pensar. A gente está falando de Corolla Cross, a gente está falando de T-Cross, a gente está falando de Creta, a gente está falando de Kicks, a gente está falando de, sei lá, Nivus, a gente está falando até de Sandero Stepway. Sim, o Sandero Stepway é considerado um SUV para a Renault, assim como o Kwid foi anunciado como o SUV dos compactos. Eu tenho certeza que você aí de casa sabe do que eu estou falando. E para todas as respostas do mercado, para toda aquela loucura para a pessoa que precisa de espaço, para a pessoa que não sabe justificar, para a pessoa que não tem muito porquê, só quer comprar um carro, existe um SUV. Você precisa de um sedã compacto? A gente tem um SUV. Você precisa de um hatch médio? A gente tem um SUV. Precisa de um carro grande para carregar a família? A gente tem uma van. Mentira, a gente tem um SUV. Tudo bem. Isso é a lei do mercado e as coisas estão indo para esse caminho. Mas é louco se pensar que as coisas mudaram num estalar de dedos. Foi tudo muito simples, foi tudo muito prático, as coisas mudaram de uma hora para outra. E tudo bem, o mercado muda, as pessoas mudam. Você pode tirar um exemplo muito simples no Brasil, que até meados dos anos 90 as pessoas tinham ojeriza carro 4 portas. Você tinha perua, você tinha carro 2 portas, era super aceito. E aí do nada, não, vamos ter carro 4 portas agora, não é mais carro de praça, não é mais táxi, agora pode ter de boa. O mercado mudou. Quem não se adequou, se ferrou. Tudo bem. É normal. Mas até o motivo pelo qual eu quis fazer esse Drops para poder falar um pouco mais abertamente sobre isso e também remetendo ao texto, isso é uma coisa que me deixa meio maluco. Eu não sou contra SUVs totalmente, eu tenho meus favoritos, eu tenho assim uma paixão absurda pela Cherokee V8, porque aquela aura de jogador de futebol e pagodeiro dos anos 90 é uma coisa que me encanta. Mas cara, eu acho que as coisas tomaram tal proporção que hoje o mercado se perdeu na proposta dele. É o que o Maurício estava falando. Você tem uma comparação entre um sedã e uma wagon. O entre-eixos deles é muito parecido. O entre-eixos do Gol da Paraty tem uma diferença de 2, 3, sabe? É pouca coisa. Não digo metros, tá? Deve ser milímetros, enfim. É pouquíssima coisa. Você não tem mais aquela necessidade de carregar famílias igual você tinha antigamente. Que você precisava de uma Caravan, você precisava de uma Santana Quantum. Hoje o SUV pode fazer tudo.
Ele pode ser o seu hatch compacto, ele pode ser o seu sedã, ele pode ser o seu carro de viagem, o seu carro de uso diário, ele faz tudo. A única coisa que ele pede em troca, né, é um consumo exageradamente maior, dependendo do carro que você vai comprar, né? Um abraço aí para a Renault. E um consumo de espaço nas ruas brasileiras um tanto maior do que um carro normal. E, de certa forma, isso é preocupante, porque você meio que está criando uma padronização no mercado da forma como as pessoas enxergam o mundo automotivo. Eu não imagino, eu não duvido nada que nos próximos 10 anos a gente tenha uma variedade muito maior de crossovers e uma completa dissolução de outros tipos de acabamento, de carroceria. E eu posso usar a própria Volkswagen nisso como exemplo. A gente está cansado de ver aí, por exemplo, o Up saiu de linha recentemente, o Fox é o próximo da linha da Degola, ainda que esteja salvo por enquanto, o Gol a gente fala que vai morrer já tem quase uma década. Só que, tipo, o que vai substituir esses carros, tirando o Polo Trek, né? Eu acho que a gente ia até fazer um programa sobre isso, mas enfim, já tô adiantando logo. O Polo Trek, ele é um hatch médio, ou um hatch compacto. Eu acho que eu vou colocar o Polo num patamar de hatch médio, até respondendo aquela pergunta sobre a indagação do Brabo lá no início. A gente tem o Polo na casa do hatch médio, né? Vamos colocar assim. Porque o Gol, comparado ao Argo, comparado ao Onix, não é nada competitivo, então vamos colocar ele ali numa coisa, um compacto barra médio, um negócio assim meio doido. O Polo não vai segurar as pontas por muito tempo. Isso é evidente. Então, você vai ter que colocar toda a linha, no caso da Volkswagen, por exemplo, você vai ter que colocar tudo nas costas de T-Cross, Nivus e Tiguan. Por enquanto. E o outro novo, que agora o nome me fugiu, tá? Eu vou, inclusive, pausar isso aqui e procurar o nome, e quando você voltar a ouvir a minha voz, eu já vou ter a resposta. É o tal do Volkswagen Taos. Para você ter uma ideia, até com perdão do trocadilho, eu não fazia a menor ideia que esse carro tinha sido lançado, dado o meu incrível interesse sobre o assunto. E olha que isso já foi assunto de um programa passado. Mas tudo bem, a gente está falando de gostos aqui da chefia do programa e não necessariamente o que você em casa está achando da coisa. Esse programa aqui, ele não foi feito no intuito de pregar de pregar o último prego no caixão da pessoa que eu tenho que ser contra SUV porque ele representa tudo que há de ruim no mercado. Cara, não sejamos xiitas, sabe? Não existe essa necessidade. Existem SUVs legais, eu já falei aqui inúmeras vezes, eu até cometia para alguns uma blasfêmia dizer que o T-Cross manual no passado teria grandes condições de ser um futuro clássico por ser um dos últimos SUVs manuais com motor turbo, então seria uma coisa bacana assim do ponto de vista do entusiasta que tem família e tal. Só que, primeiro, até para salientar, ele já saiu de linha inclusive, não tem mais T-Cross manual. Cara, não tem mais sentido, sabe? As coisas estão se padronizando, o mercado está ficando inteiramente dominado por SUVs e aos poucos os outros nichos automotivos vão se dissolvendo numa coisa só. Você vai ter um SUV pequeno, você vai ter um SUV coupé, você vai ter um SUV sedã, você vai ter aquelas derivações esquisitas que mais parecem uma XK Deserter da Souza Ramos ou da Engerauto, ou seja lá o que for, que particularmente não me agradam, eu não acho legal. Mas eu respeito a galera que quer comprar esse tipo de coisa porque tá mudando um pouco daquela visão. Tipo aquela imagem que volta e meia aparece nas redes sociais, Facebook, Instagram. Inclusive, siga o Podcarro nas redes sociais. @podcarro, você vai achar a gente em tudo que é lugar. Que é aquela imagem com vários SUVs sem nenhuma marca atreladas a eles. As pessoas veem que eles têm formas muito parecidas. Eles têm a função de serem carros projetados para as famílias, mas eles perdem a função. Eles perdem a. Qual seria a expressão correta? Eles perdem a originalidade. E um mercado que peca por originalidade acaba virando mais do mesmo e não é uma coisa muito agradável. Eu não vou levantar aquela bandeira dizendo não, a gente precisa ter coisas diferentes, porque, sejamos honestos, isso não vai dar certo. Nós somos 5% de um mercado que é muito mais dominado por pessoas que fazem escolhas mais sensatas ao volante. É muito difícil você lançar um carro hoje que seja fora do padrão, diferente e entusiasmante. Essa palavra nem existe, mas eu vou lançar assim mesmo, porque aqui não existem regras. Porque não adianta. As pessoas não vão comprar. Tudo bem, nós jovens queremos hot hatches com motor turbo, câmbio curtinho, entre eixos curto e cores vibrantes, mas ninguém vai comprar isso. E eu não tô falando você aí que comprou um Sandero RS, você que comprou um Onix RS, sabe-se lá Deus por quê, você que comprou o Up TSI, eu não tô falando de você.
Você comprou, você sabia o que você estava fazendo. As pessoas que compram um SUV, elas compram um carro. Compreenda o que eu estou dizendo, elas compram um carro. Elas não compram um carro com um propósito bem definido. Ou quando compram com um propósito bem definido, acabam caindo no que o Brabo falou lá no início. Elas querem um carro imponente, um carro que tem uma imagem de segurança, um carro que tem espaço. E elas não vão pensar em outra coisa porque os outros carros já foram minguando, já foram se extinguindo. Não tem mais perua, daqui a pouco não vai ter mais hatch médio. Sedã médio ainda existe algum ensejo por parte das pessoas, né? Porque tem aquela coisa da posse ainda. Mas eu creio que isso vai acabar. Porque você não pode... Eu acredito, né? Na minha leiguice, acredito que você não consegue sustentar o mercado só com sedã médio e SUV. Porque uma hora as pessoas vão migrar do sedã médio para o SUV. Né? O SUV médio tá aí para isso. O Corolla Cross, o Compass, o Ford Territory, talvez até aquele da Chevrolet que eu esqueci o nome agora, que tinha o Felipe Massa. Enfim, vocês sabem de que carro eu tô falando. Não vale a pena citar porque eu não vou lembrar e também não é interessante. Eles fazem, às vezes, de um sedã médio em termos de tecnologia, em termos de espaço. Então, nós estamos meio que condenados a viver nesse mundo blasé de coisas um pouco sem graça, sabe? E o texto e o título desse programa se chama SUVs, os Reis da Rua, não só em menção ao texto que eu fiz, mas é porque eles são os Reis da Rua. Não é só pelo tamanho que eles ocupam, não é só por causa da imponência que eles têm, do altíssimo valor agregado. Basta você conferir os valores da nova Toro agora que saiu, com motor 1.3 turbo, inclusive esse motor flex que nós estávamos falando no início deste programa, mas é que o mercado mudou. As pessoas querem ter carros de alto valor agregado, carros grandes. Talvez no futuro alguma coisa dê um estalo e faça com que isso volte ao normal. Mas eu, sinceramente, não acredito que isso seja tão rápido. Eu acho que para um país como o Brasil ainda deverão existir alguns populares, isso não deve se extinguir por completo. Eu acho que seria até interessante a gente trazer isso aqui mais para frente, inclusive eu pretendo, mas eu acredito que não deva tardar muito para que os SUVs tomem o mercado de assalto e os hatches compactos virem SUVs pequenos e os sedãs compactos virem SUVs compactos e você sabe onde é que isso vai terminar. Você que gosta de carro, você sabe que você vai tomar uma decisão muito coerente quanto a isso, mas não existe um fã de carro que não acabe sucumbindo a 10 proprietários de carros normais que compraram um carro só por uma função meramente estética, meramente funcional, meramente questão de status, né? Embora isso tenha a ver com estética, mas enfim. Nós seremos sempre voto vencido. É por isso que a gente tem que sempre estimular da melhor maneira possível empresas que queiram fazer coisas diferentes, que queiram lançar um hatch compacto com motor 1.0 turbo e câmbio manual, Volkswagen, quando ainda tinha, né? Porque agora acabou. Inclusive eu acho isso um absurdo, mas infelizmente é o que tem. Né? A gente tem que lutar das melhores maneiras que a gente tem. Não acredito que isso aconteça em termos de resposta de mercado. Não, vamos todo mundo se reunir, vamos parar de comprar SUV. Não adianta, parceiro. Vai ter gente o suficiente para comprar SUV e a marca vai continuar fazendo, porque essas pessoas mandam no mercado. A economia gira através deles. Então, meio que, de novo, nós somos voto vencido. Mas isso não deve ser um motivo para você, entusiasta, ficar bolado e dizer: ah, não, eu desisto desta vida, ó, mundo cruel, o que será de mim agora? Cara, invista no que você já conhece, no que você já sabe, procure hatches, compre carro usado. Quiser comprar um carro novo, você vai ter que gastar uma grana para deixar esse carro minimamente esportivo, porque, enfim, o futuro não é muito destinado a esportivos, mas vocês meio que já entenderam qual é o recado. Por se tratar de um Drops, ele foi um pouco viajante, assim, mas espero ter tentado passar para vocês a visão do texto, a visão dos meus amigos, e aos pouquinhos a gente está tentando reestruturar de novo o Pod Carro, trazer você para o nosso lado, para você ouvir aquele conteúdo bacana que a gente produz todo sábado para entregar até você o conteúdo automotivo que você precisa saber. Eu espero ter sido conciso da melhor maneira possível. Aqui na descrição, o Pix do programa para você poder ajudar a gente com qualquer valor que você quiser. A gente aceita qualquer parada. Manda sua mensagem, a gente vai ler também. A gente aceita de muito bom grado. Siga a gente nas redes sociais, no @podcarro, Twitter, Instagram, Facebook. Você jamais vai nos perder de vista.
Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de deixar o like, de comentar, de mandar para os amigos. Pergunte, quer participar do programa? Manda uma sugestão pra gente, a gente vai ler, a gente vai colocar em pauta. Você faz o programa junto com a gente. Não se acanhe, você faz parte disso tudo. Já tá dando 30 minutos e eu preciso ir embora, então, minha gente, muito obrigado. E até o próximo sábado com mais um Pod Carro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pod Carro Drops, um quadro do Pod Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.